Aí está, tecnologia de ponta na ponta dos dedos, não seja grosseiro, é o vídeo de número 77. Sempre que a gente fala alguma coisa, temos as razões, ou porque nos deparamos com situações que constrange, que nos desperta essa vontade de falar, para quem sabe ajudar alguns. Eu estava pesquisando, não sou psicólogo, respeito muito cada ciência, cada cadeira, mas gosto de pesquisar o que dizem os especialistas a respeito. Então, verifiquei que tem 4 tipos de personalidade que são construídas ou vistas pela psicologia, são tratadas pela psicologia. O primeiro deles é o colérico, que é visto como uma pessoa ativa, otimista e dinâmica, líder nata. A colérica não tem medo de assumir riscos, de enfrentar desafios, é trabalhadora, tem uma enorme disposição física e demonstra muita determinação e perseverança. O lado negativo é que o perfil colérico é extremamente agitado, impulsivo, tendendo ao egoísmo e à arrogância. Muitas vezes demonstra insensibilidade e indiferença. Daí é o que eles dizem a respeito do colérico. Falo também do melancólico, que é uma pessoa passiva, muito sensível e tímida, extremamente criativa e imaginativa. A melancólica tem fortes tendências artísticas e pedagógicas, possui grande empatia e é incapaz de ferir alguém. Será que sou eu? Por outro lado, tende a ser pessimista e ansiosa. Aí não. Tem baixo nível de concentração, é distraída, dispersa e perde o foco facilmente. A melancólica tem dificuldade em cumprir tarefas, enfrentar desafios e correr riscos. Depois eles falam do sanguíneo, que é uma pessoa ativa, extremamente sociável e animada, com alto grau de energia, demonstra grande capacidade de concentração e disciplina, tem facilidade para trabalhar em equipe e lidera pelo exemplo. Preocupa-se com o futuro e com a sua independência. No entanto, às vezes demonstra ser crédula e boazinha demais. Também tem tendência a exagero e a acreditar nas próprias fantasias. A sanguínea costuma ser volúvel e indisciplinada. Depois fala do fleumático, que é o último aqui, que é uma pessoa passiva, dotada de uma calma acima do normal. Eu acho que eu me conheço. E com alto grau de eficiência e inteligência prática. Cumpridora, confiável, honestíssima. A fleumática é uma excelente sócia e parceira. Tem facilidade para cumprir tarefas, ler e pensar, e se interessa por cultura, estudo, desenvolvimento profissional. Mas apesar disso, a fleumática é introvertida, indecisa e muito desconfiada. E também não. Ela se desmotiva com facilidade, se contenta com pouco. Tem fortes tendências para o comodismo e conformismo, além de ser muito conservadora e rígida, encontra muita dificuldade em trabalhar em equipe. Daí os 4 tipos que a psicologia reconhece em termos de personalidade. Bem, eu disse o seguinte, o tema é: não seja grosseiro, não importa se você é colérico, melancólico, sanguíneo ou fleumático. A gente sabe, é bom saber conhecer isso, porque a gente percebe que o ser humano tem essa inclinação, essa índole, já traz lá, aí desenvolvendo, ela traz isso de si mesmo. Não vou dizer que seja do código genético, não, mas que seja dos seus hormônios e etc., da sua própria construção moral, e que vai se notabilizando à medida em que a pessoa cresce e vai tomando conhecimento da vida ou vivenciando suas próprias experiências. Às vezes pode ser que hajam pessoas que se enquadrem em qualquer um desses tipos aí, mas que conseguem superar essas dificuldades vistas como o lado negativo de cada uma das personalidades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí é que entra, aquela coisa pastoral, aquela coisa de Bíblia, que não importa qual seja o tipo de personalidade, o Espírito de Deus nivela a todos, pela bondade, pela fé, pela temperança, pela mansidão. Eu não tenho dúvidas disso.
E logicamente, como eu convivo com pessoas há tantos anos, mais de 50 anos de vida cristã, dentro de igreja, trabalhando, cooperando, pastoreando, hoje só pastoreio minha família e os meus amigos que me amam estão perto de mim e me aceitam, claro. Mas eu busquei alguns conselhos na Bíblia, ou alguma informação acerca disso na Bíblia, e vamos para Paulo, que ele escreve a Timóteo, dando conselhos gerais a Timóteo. Ele diz aqui: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor, a paciência, a mansidão. Então perceba que tem coisas que precisam ser perseguidas por nós. Perseguidas, tomadas, apropriadas em nossa personalidade. E ele continua já no capítulo, na segunda carta, 2:25, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu pego aqui de gancho essa palavra mansidão, lá em cima, na primeira carta, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paciência, mansidão são elementos importantes que devemos colocar em nosso coração. Ele diz mais, aí Pedro, na primeira carta 3:15, ele diz o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muito bem, responder com mansidão. Veja, e qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temas com medo deles, nem vos turbeis, que já é uma outra situação em que, se você procura viver a palavra de Deus, agir com prudência, com amor, com paciência, com mansidão, mesmo assim você sofre, então entra aqui no conselho do apóstolo Pedro, Aí sofremos por seguir bem a orientação da palavra de Deus. Tito já vem para cá dando conselhos gerais também, dizendo que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Porque também, aí ele explica por que ele fala isso, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aí eu termino com essas citações aqui para dizer o seguinte: que dificuldade tem uma pessoa que confessa ser crente em Jesus, de ser educada, de ser paciente, de saber responder com mansidão a qualquer que nos inquira acerca da fé, ou pelo menos num diálogo, num debate saudável, diálogo de qualquer maneira, um debate de qualquer maneira. Mas por que nós não podemos? Obviamente, se eu sou maltratado por alguém dentro de um debate, eu vou encerrando a conversa por ali. E dependendo do grau de ofensa, eu posso até desistir do sujeito, entendeu? Afastá-lo de vez. Às vezes não faço isso, fica para lá, mas não faço isso, porque eu acredito que a maior virtude que um cristão pode ter, meu Deus do céu, é ser educado, é ser paciente, ser longânimo com as pessoas, sabendo que nós também vivíamos mal lá atrás, como disse Tito, sabe? Nós éramos assim. Então não podemos maltratar ninguém, sejamos cuidadosos. E tem gente que é grosseiro assim para responder: eu sou crente, isso é coisa do diabo, sabe? Me poupe. Então vai para a Bíblia, aprende, porque tem gente que morre de medo de adulterar, morre de medo de cometer pecados contra a sua moral, mas isso fere a moral também. Além de ferir a moral cristã, depõe contra a fé que nós professamos em Cristo. Eu acho que até causa danos, porque a pessoa, eu não quero ser esse crente grosseiro, mal educado. Não, se uma pessoa não gostar de mim porque eu sou crente, sem problema nenhum, fique com ele o não gostar.
Mas eu não posso permitir que ele não goste de mim porque eu fui mal educado, grosseiro, intemperante, sabe? Agir de maneira estúpida. Isso não faz sentido, porque nós temos o Espírito de Deus. Agora, o batismo com o Espírito Santo não conserta ninguém, preste atenção nisso, né? Mas se a pessoa diz, eu sou crente batizado com o Espírito Santo, 2 vezes mais, então precisa ser mais educado ainda, tá certo? Então, se é pentecostal, ser batizado com o Espírito Santo, mais educado ainda. Então botemos a mão em nossa cabeça, em nossa consciência, para agirmos de acordo com a palavra e não com o nosso temperamento, que muitas vezes pode nos trair e causar um problema muito sério. Beijo a todos, uma ótima e abençoada semana no Senhor.